Bora dar sequência então. Vamos começar eliminando tudo que eu tenho. Vou fechar o Android Man, que é o meu dispositivo Android. Talvez ele dê uma travadinha, tá? Que eu tô com muita coisa aberta. Fechei aqui o Android Man e vou fechar o iOS. Aqui no meu Common Man, no meu app, eu vou deletar tudo, tá? Então, ó, não quero nada disso. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vou tirar também esse aqui, ó, que a princípio eu não vou precisar. O internal. Se eu tiro daqui, eu tenho que tirar o Android, né? Então vamos lá no app do iOS, ó. Vou remover isso aqui porque não tem mais implementação lá. E vou remover também o do Android. Aqui, app. Remover só isso aqui, tá? Só essa função. Inclusive ele já até botou um erro. O resto permanece a mesma coisa, eu não vou nem mexer. Vou fechar todas as abas aqui em cima, close all tabs. E vou vir só no app, em Common Main App. E aqui que vai funcionar a brincadeira. Eu preparei aqui pra gente essa interface aqui do Nubank. Só essa interfacezinha aqui, ó. E a gente vai fazer. Já vou deixar um adendo. Eu não vou ícones, eu vou seguir o que eu tenho, que a gente baixou lá no Wizard, né? A gente vai usar os ícones do Father. Então, os ícones de fonte eu vou deixar aí se vocês quiserem, porque fonte aí a gente fica para uma próxima aula que já tem que compartilhar recursos entre o iOS e o Android e assim vai. Então, a princípio, vamos fazer isso, beleza? Então, vamos começar desse jeito assim, ó. Eu nem vou começar aqui, eu vou começar criando uma pastinha aqui no app, chamada de Presenter, que é onde vai ficar as minhas views. Dentro de Presenter, eu vou criar uma outra pasta chamada Components, que são os componentes. E aqui eu vou criar minha view, minha screen, chamada Nubank Screen. Beleza, file. Aqui no app, eu posso simplesmente chamar ela, né? Deixa eu só dar um... Não vou dar scaffold, column, nada aqui. Eu vou deixar isso tudo lá pro app. Nada me impede de fazer esse app aqui já ser a screen direto, tá? Ou poderia ser a tela de splash, e daqui você chamaria lá. Mas a princípio não vamos complicar, vamos simplificar tudo. Nubank... não criei nada lá, né? Por isso. Então tá. Deixa eu vir aqui, ó. Se eu escrever assim, comp, e der só um enter, ele já me traz aqui, então, no Bank Screen. Beleza, a princípio, deixa eu só arrumar aqui. A princípio eu vou fazer um no Bank. Eu vou, o que tá de errado? No Bank não é assim? É assim. Eu vou dar um scaffold aqui, tá? Só para deixar assim. Ele vai reclamar ali que tem que botar um experimental, não tem problema. Vamos já deixar aqui... Não, depois eu mexo, eu vou só deixar um text. Isso, só deixar um text aqui, beleza? Um olá só. E aqui agora no app eu vou chamar o Nubank Screen, vou importar. Vamos rodar direto no iOS, vou até fechar esse daqui, ó. Vou ficar rodando só no iOS, tá? Enquanto vai rodando ali, a gente vai fazendo outras coisas. Eu gosto de criar usando o padrão singleton, tá? Então, o que a gente pode olhar aqui? A gente tem um footer e a gente tem mais umas seções. Vamos começar por esse header aqui, ó. Então, cadê aqui? Deixa eu abrir o meu amiguinho. Ele está compilando ali, enquanto isso ele vai compilando. Eu vou olhando aqui as minhas colas, para não ter que perder muito tempo de fazer o código. Eu vou... deixando eles buildar ali, eu vou fazer uma outra coisa aqui que é setar. Eu poderia setar no tema, tá? As cores, como já tem aqui, eu poderia vir aqui e modificar elas para usar o dark, o theme aqui, né? Para poder usar o dark, mas não vou fazer isso. Eu vou fazer o modo mais simples possível, tá? Eu vou criar aqui o meu objeto chamado NewColors. Ele é um objeto, né? Vamos ver aqui, tá lá, olá. Então beleza, tá rodando. Então
Vou pegar as cores que eu encontrei aqui na internet, que são essas daqui, ó. Vou dar um enter aqui e colar. São só as cores que eu peguei da internet. Vou chamar o color aqui do Compose. Pronto. Beleza. Como eu falei, o mais correto seria você vir aqui nos colors, né, para poder trabalhar com os temas Dark e Light. Inclusive já está setado aqui. E aqui você já está aplicado o tema. Aqui você tem essa tipografia que você já pode usar, mas a gente não vai usar nada disso, tá? Eu poderia até deletar esse tema ou passar as coisas para cá. Então, por enquanto eu vou até fechar, cancela ela. Beleza, setamos nossos new colors. Deixa eu ver se eu preciso. Vamos criar... O que a gente pode começar criando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a minha cola para ver como eu fiz. Bank Boxes. Tá, vamos criar então primeiro os nossos textos, né? Então, ó, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Kotlin Object, deixa eu dar o nome lá, no text. Existia N formas de fazer, tá? Recentemente eu comecei a fazer dessa forma que eu achei muito mais legal. Então eu vou criar um incomposable aqui dentro, chamado title. Aí você vai chamar no text.title. Então aqui vai ser o título. O que ele já espera? Então no construtor eu já vou deixar que venha o texto, né? Que eu preciso que ele tenha um texto. Não é aqui, é nos parâmetros dele, né? Modifier para poder modificar a largura, altura, padding, etc. A cor do texto, de poder setar qual cor diferente. Eu poderia já setar aqui já uma cor default para eu não ter que ficar passando toda hora, por exemplo, não vou chamar o color, tá? Agora eu passo a chamar o Nubank colors.black. Então eu não sou mais obrigado a passar a cor, nem o font weight porque já está normal, nem o modify, porque ele também já seta um modify padrão, mas a string eu sou obrigado. E aí ele vai retornar um componente do próprio Jetpack Compose, né? Que é o text, aqui, passando o texto que a gente está enviando lá em cima, o modify que a gente está enviando lá em cima, esse material theme, eu vou deixar, tá? Eu vou vir aqui, ó, setar o material theme, porque a ideia é que quando ele chamar esse title, a gente já tem todas as especificações do title. Ele vai ter uma font size de 24, você não vai mudar o font size dele, porque aí você chamaria outro. O font light dele é normal, também não preciso. Aqui vai ser fixo, então não tem que passar nada aqui. A cor pode ser modificada, tal. E pronto. Esse é um dos padrões nossos. Então eu vou criar os outros, vou minimizar aqui, ó. Para não tomar muito o teu tempo, eu vou copiar o meu código aqui, ó. E vou colar aqui os outros. É a mesma coisa, tá? Então você pode até... Não tem como melhorar muito, criar uma função para não repetir código, porque basicamente você vai acabar repetindo porque eles recebem quase a mesma coisa. Vou tirar todos os normais, esses aqui, porque eles são... Isso aqui já é padrão, né? Você não consegue mudar. Aí se você quisesse um custom, se quisesse um mais modificável para te poder passar o bold, tal, a outras coisas, aí você poderia criar um title custom, né? Como é que é o nome do nosso aqui? É no text custom, no caso. Beleza. Então aqui a gente tem a cor, não precisa passar. Aqui a gente tem o subtitle, o small title. Vou fazer a mesma coisa neles. Tirar isso aqui. E ele vai ser definido aqui. Então beleza, então temos aqui, são todos esses os títulos, né? A gente tem o small, o subtitle e o título. Então, para a gente ver eles funcionando, a gente pode vir aqui, ó, tirar esse latex, botar um column. E a gente pode usar todos aqueles. No ponto text, ponto subtitle. E aqui a gente vai lá, botar o subtitle. Aqui a gente vai usar os outros. Small. E vamos rodar para ver como está ficando o nosso design system. Enquanto isso, eu já vou criar
o divider, tá? Que é um divisorzinho. Se a gente for olhar aqui atrás, ele tem um divisor aqui, ó. Tá vendo? Então, na mesma pegada, tá, pessoal? Então, aqui, new, no divider. No divider é um singleton. Eu já vou, né, antecipar aqui para não... pra gente ganhar tempo. Então aqui eu tenho... Peraí que deu uma travada. Olha como é que não trava, tá aí, ó. Beleza, então crio um composable, chamo de line, né? Aqui eu vou criar um no space também, que eu não tenho, ó. Tô com medo de travar tudo. No space. Aí aqui no space já vou copiar e colar tudo. Que são só os espaços, tá? Ele só vai retornar um spacer, que é do próprio Jetpack Compose. Então a gente tem o small que é 10, o medium que é 20 e o large que é 40. São os espaçamentos aí pra gente não precisar ficar escrevendo esse spacer aqui, ó. Aí assim, voltamos ali pro nosso... Isso aqui eu não preciso. Cadê o no divider ali? Beleza. Composable vamos colocar aqui. Então aqui tá, a gente já está chamando isso que a gente acabou de criar, né? Botamos, vai ter um espaçamento médio aqui, mais um espaçamento quando a gente chamar a linha. Então não precisa ficar dando espaço lá. Já só deixa eu importar as coisas que faltam. E assim fica muito gostosinho de trabalhar, muito limpinho, muito fácil de entender, sabe? Beleza, então já estou setando que a cor é preto, um preto um pouquinho alfa, né? Um pouquinho visível, o tamanho, a grossura dele é de 1. Então beleza, deixa eu ver aqui o meu iPhone, como é que tá. Beleza, então tem subtitle, título e small. Agora vamos ver se nosso no divider que a gente criou aqui, vamos colocar ele no divider.line. Vamos fazer assim, ó, pra gente ver. Lembrando que eu não preciso dar espaço, né? Espaço que eu digo não é isso aqui não, tá? É espaço entre, entre o subtitle e a linha, porque já está implícito lá, né? Já vem junto quando eu chamo o line. Se eu não quisesse, não, quero usar só a linha sem o espaço, aí você tem que modificar lá. Então vamos rodar aqui de novo. Tá aqui o nosso iOS e vamos rodar também no Android. Deixa eu botar mais para cá. Já vou finalizar essa aula, tá? Então basicamente a gente criou só isso. E o resto da pegada é exatamente a mesma coisa. Então, enquanto ele compila ali, só relembrando o que a gente fez, a gente criou o padrão singleton, né? Então, para os nossos componentes, isso aqui não devia estar dentro do componentes, que eu vou botar para cima, presenter, tá? Que é a screen, e o resto é só os componentes que a gente vai utilizar ao longo do nosso sistema. Então, a tela a gente põe lá para o presenter lá para cima, e os componentes a gente deixa dentro do componente. Então a gente tem as cores, a gente tem o no divisor, que é basicamente um divisor do próprio Jetpack Compose. E aqui a gente já tem as especificações dele. Aqui a gente já está chamando também um outro implícito, que é o Spacer, né? Então a gente tem aqui no Spacer, que ele está desenvolvendo o Spacer, que é do Jetpack Compose, com largura e altura de 10, para ter um espaçamento bacana. E os textos também, tudo seguindo no padrão singleton. E para chamar, a gente só chamar o no text e escolher qual que você quer usar. Bom, ali ele já rodou o iOS, enquanto isso eu já vou rodar aqui também o Android. Pra gente finalizar essa aula. Beleza, o device está aqui, ó. Aqui tu viu que ele tem um espaçamento aqui, né? E lá não tinha. Então aqui nosso no divisor, ele não, vamos tirar esse padding, vamos deixar que seja a tela toda. Se a gente precisar passar um padding, eu vou botar aqui então, ó, modifier, aqui modifier, e eu uso esse modifier aqui, ó, pronto. E agora eu não passo mais nada. A única coisa que eu vou deixar fixado aqui é o Fill Max Width. Quero que ele ocupe a tela, a lateral toda. Porque daí eu posso trabalhar com um padding, mandando um padding de lá, eu consigo
deixar ele aqui, ou diminuir, ou aumentar. Então, aqui está no Android. Beleza, isso aqui não sei o que é, mas vamos rodar de novo para ver se eu... Talvez ele tente dar um refresh ali quando eu estava fazendo. Vou rodar de novo então para ver, para finalizar essa aula. Beleza, aí ó, tirou aqueles espaços, que era o que eu queria. E se eu precisar passar o espaço, eu passo no liner aqui em cima, passando um pad. Por essa aula é isso, tá? Te vejo na próxima.